capítulo 9, versículo do 1 ao 4, apenas 4 versículos. É uma história conhecida, a igreja toda conhece, é uma história até muito bonita, ilustrada pelo sofrimento de alguém, mas para a vitória de muitos. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 4, onde diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi e perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Ele respondeu, teu servo. Prosseguiu o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém. Pode se assentar. Maravilhoso e soberano Deus, diante desta tua palavra que tu colocaste no meu coração para a edificação da tua obra nesta manhã, eu te peço a direção do Espírito Santo. Use-me como instrumento nas tuas mãos para falar da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmão, é uma história, como eu disse, que muitos conhecem, decora, de salteado, inclusive tem um louvor sobre Lodebar. E nós vemos, irmãos, que aqui nessa passagem maravilhosa, quando Davi ele assume o reino, que Saul ele foi morto, e Saul era avô de Mefibosete, ele era avô, Jonatas era o pai dele. Então, irmãos, quando mataram Saul, o que aconteceu? Houve um grande rebuliço lá em Jerusalém. Houve um grande rebuliço tão grande, porque mataram Saul, mataram Jonatas e todos os seus soldados. E diz a palavra de Deus que aquela babá, aquela mulher que cuidava de Mefibosete, era uma ama de leite que cuidava dele. E ele tinha apenas 5 anos de idade. E naquele alvoroço, para que ela fugisse também ali da cidade de Jerusalém, porque ela temia que Davi, sendo rei, assumindo agora o reinado que deixou Saul, ela ficou com medo de uma revolta para Davi, para com eles. Ela pegou aquele menino e saiu correndo com aquela criança desesperada lá para a cidade de Lodebar. Por que Lodebar? Talvez ninguém gostaria de morar numa cidade como Lodebar. Ela escolheu aquele lugar porque era um lugar deserto, um lugar árido, de muita pobreza, muita miséria, e ela achou que ali ela estava se escondendo de Davi. E ela não sai correndo ali na cidade de Jerusalém. Diz a palavra de Deus que aquele menino caiu no colo dela e quebrou os 2 pés. Quebrou os 2 pés, talvez na canela, no tornozelo, mas ele ficou aleijado. E ela foi lá para aquela cidade e se escondeu lá com Mefibosete. E daí, irmãos, aonde eu li aqui, no capítulo 3, quando Davi ele assumiu ali o reinado deixado por Saul, ali no versículo 3 ele fala assim: e prosseguiu o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Irmãos, nós vemos aqui que o inimigo ele usa as pessoas até mesmo para criticar a pessoa numa pergunta, numa pergunta. Isso acontece com qualquer uma, é simples, principalmente numa cidade que nessa de Mindurim, que todo mundo ele é conhecido, a maioria, por apelido,
Então ali, Davi não perguntou se o menino era aleijado dos pés. Simplesmente ele perguntou: há alguém aqui na cidade que eu possa abençoar? Mas Ziba, irmãos, ele é caracterizado aqui como um homem mau, um homem usado pelo maligno. Era um homem, era um remanescente de Jerusalém, que ele ficou ali, irmãos, né? Mas ele era um homem mau. E ele disse: sim, há um menino lá em Lodebar, mas é aleijado nos pés. Irmãos, mesmo Deus conhecendo a nossa fragilidade, o nosso defeito, irmãos, Ele nunca chamou nossa culpa, o nosso pecado. Ele nunca pediu para nós um currículo nosso, que se Ele pedisse, nós não passaria no crivo dele, de forma nenhuma. Pecador, o jeito que nós somos, errantes, teimosos, desobedientes, não passaria no currículo de Deus. Mas Ele não pede currículo para ninguém. Ele apenas chama: vinde como estáis. Glória a Deus. Ele nunca perguntou para mim o que eu fiz errado. Simplesmente ele pune. A Bíblia fala que Deus, ali em Naú, capítulo 7, versículo 3, ele diz o quê? Deus não tem o pecado por inocente. Isso é verdade, viu, irmão? Não engana Deus, porque Deus ninguém engana. Eu posso enganar o pastor Silvano, a igreja, a minha esposa, mas Deus não engana. E a Bíblia fala que a alma que pecar, esta morrerá. Porque Deus é justo e fiel, onisciente, onipresente e transcendente. Está em todo lugar, em todo momento. Aonde você estiver, Ele está no seu lado. Então, irmão, nós vemos aqui que aí Davi disse para ele: faz o seguinte, vai lá e procura Mefibosete e traz ele para mim, para sentar na minha mesa e comer comigo. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Ziba, como era o homem do mal, ele foi atrás do menino. E chegando lá na cidade de Lodebar, ele disse tudo aquilo que o rei passou, ele passou para aquele menino. Mas ele falou de uma forma diferente, não convencendo o menino de vir a Jerusalém para sentar na mesa do rei, que seria um privilégio para ele. Uma pessoa abandonada por tudo e por todos, agora sem pai, sem mãe, sem avô, que só era avô dele, Jonatas era pai, desprezada por tudo e por todos, recebe o convite do rei para sentar na mesa do rei. Quem recusaria um convite desse? Ninguém. E diz a palavra de Deus que naquele instante em que Ziba saiu ali para Lodebar, houve em Jerusalém uma emboscada para Davi. Por quê? O filho de Davi, Absalão, e mais algum ali que morava ali no palácio do rei, eles fizeram uma emboscada para Davi, queriam matar Davi. O próprio filho queria matar o pai. Mas nós não podemos, irmão, mediante a palavra de Deus, nos escandalizar nesta manhã, porque a Bíblia fala: os inimigos do homem são das suas próprias casas. Então nós vemos que dali Davi fugiu de Jerusalém para não ser morto. Ele fugiu. E daí chega Ziba, e Davi não estava lá. Mas quando Davi chega ali em Jerusalém, ele vê Ziba ali com os animais tudo no cargueiro, carregado daquela especiaria que ele mandou já lá para a cidade de Lodebar. Os burros voltaram carregados das mercadorias, porque ele não deixou nada lá para Mefibosete, nada, porque ele era um homem mau. Aí ele trouxe tudo de volta, e Davi falou: cadê o menino? Ele nunca viu. Mas por quê? Aí ele inventou mentira. Falou: por quê? Ele é da família real, ele é um príncipe, ele é filho ele é filho de um príncipe, que era Jonatas, que era filho do rei. Ele é filho de um príncipe, ele é da família real, e ele quer tomar o reino. Ainda, irmão, o adversário na nossa vida, ele é tão sujo, tão nojento, que quando ele não consegue derrubar a gente, ele inventa fofoca, espalha na cidade toda, e alguém que não conhece a situação, muitas das vezes acredita no inimigo,
acredita naquela pessoa que está falando a verdade. Passa a ser por ruim na boca de muitos. E acontece hoje isso aí. Isso acontece, irmão. Já aconteceu comigo, vai acontecer com os irmãos, já aconteceu com todo mundo. E daí ele falou, não, ele não vem porque ele é da família real. Não, ele era já dos pés. Ele nem servia mais para ser um rei, porque ele tinha os pés quebrados. Mas daí, o que aconteceu, irmãos? Passando esse momento, certo tempo chega Mefibosete, se arrastando porque era aleijado e não andava. E ninguém conduzia ele porque era miserável, pobre, o homem barbudo, sujo, aleijado dos pés, mas chegou na presença do rei. E quando chega na presença do rei, olha, irmãos, a situação do homem pode ser lá embaixo. Ele levanta o astral. E quando chegou na presença do rei, simplesmente Davi, a mesma pergunta que ele fez a Ziba: cadê o menino? Ele fez. E daí Ziba, em vez de falar a verdade, ainda criticou. Tem pessoas que além de não ajudar, critica a pessoa. É obra de Satanás, do inimigo, irmãos. Muitas vezes não conhece a causa, não conhece o problema, ele ouve, naquilo ele monta, porque o diabo é o maior arquiteto do mundo, o diabo. E daí ele deu aquela desculpa sobre o menino, que o menino não veio porque era da família real. Ele tinha talvez a intenção de tomar o reino. E Davi muito se entristeceu. Mas quando aquele menino estava em frente de Davi, aí Davi pôde falar com ele. No ar de enrolho, talvez meio durão, porque ele não ouviu o chamado do rei. E quem não ouviu o chamado do rei naquela época estava sujeito à morte. Mas como Davi queria abençoar o descendente de Jonatas, porque ele fez um pacto com Jonas: Jonas, quando eu morrer, ou você morrer, eu vou abençoar os seus, e você abençoa os meus. Ele tinha uma aliança, e a aliança não se quebra, quanto mais com Deus. Tem muitos que quebram a aliança por nada, apenas por um prazer momentâneo, um desejo satânico, perde a bênção, perde a salvação. E chegando ali, irmãos, quando o rei perguntou para ele, ele falou: Senhor, como que pode tu ligar para mim, que sou como um cão, que não mereço isso? Aí Davi falou: olha, você não veio, mas tudo aquilo que era de Jonatas, eu passei para Ziba. Toda a fazenda, todo o gado, todas as terras, tudo que era aqui do seu pai Jonatas, eu dei para Ziba. E você não tem nada. Vai continuar mendigo, aleijado, porque eu passei tudo para ele. Irmãos, é dessa maneira que Satanás trata o pecador, né? Então, irmãos, ali Mefibosete, ouvindo aquele relato, né? Porque o Ziba já tinha, né, feito uma redação sobre a vida de Mefibosete. Satanás, irmão, ele faz a redação daquilo que nós não fizemos, porque ele inventa, ele arquiteta as coisas para ver se tira a pessoa da presença de Deus. E ali nós vemos, irmãos, simplesmente Mefibosete falou para o rei: Senhor, eu não vim atrás de riqueza, eu não vim atrás de bem material, eu não quero nada, tudo que eu tenho eu já tenho, eu quero apenas sentar na mesa do rei, eu quero apenas me alimentar da comida do rei, eu quero apenas estar junto com o rei, comer com o rei, estar na presença do rei. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus colocou ele na mesa, a mesa é o lugar que se senta. E ali na mesa, irmãos, quando Jesus estava com os 12 apóstolos ali no meio tinha um traidor. Mas a mesa tampa os defeitos da perna. A pessoa só vê do peito para cima, não vê o defeito, né? Então, irmãos, o que eu quero concluir com isso: Deus não olha nosso pecado,
A Bíblia fala que ele pegou nosso pecado e lançou no mar do esquecimento. Aí, irmãos, conclusão da história. Ele chegou e falou para Davi: nada disso eu quero apenas sentar na mesa e comer com o rei. É o que nós vamos fazer nesta manhã, irmão. Ainda que o inimigo queira tirar isso de nós, mas nós vamos sentar e comer juntamente com o rei, olhando para o rei, ao lado do rei, nesta manhã, este culto de Santa Ceia. Irmão, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Participe da Santa Ceia, como diz aqui a palavra: examine-se o homem a si mesmo, como cuida de si. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.